Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública em casa do Centro Espírita Emmanuel. Nesta noite maravilhosa, estamos juntos em mais um momento de reflexão, de conhecimento da doutrina espírita. Nosso palestrante já se encontra na sala, aqui no nosso backstage. Ele encontra-se, inclusive, em um ambiente muito acolhedor em Pedro Leopoldo, e hoje ele vem falar com a gente sobre Meimei, que é a nossa palestra, o nosso tema tão especial dessa noite. E para darmos início, pedimos a você, amigo querido, que se encontra conosco online, que possa curtir o nosso vídeo, possa compartilhar e não esquecendo de ativar os sininhos das notificações para que você possa acompanhar as nossas palestras públicas e também as outras atividades dos outros setores da nossa casa. Então, vamos iniciar nossa atividade da noite de hoje, lendo uma mensagem inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que é a mensagem de número 88, que tem como título Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses velar comigo? Está em Mateus, capítulo 26, versículo 40. E Emmanuel disserta para a gente: Jesus veio à Terra a acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo, no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados pela véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante, prosseguindo, convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormeceram no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, e a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhe oferece, esquecendo-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz com o Salvador. Mas ecoa-lhe ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudestes velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? Então, após essa belíssima mensagem da noite de hoje, que veio trazer para nós o esclarecimento com Jesus, eu convido você, amigo querido, a juntos fazermos a nossa prece inicial, dando as boas-vindas a Eugênio, que está conosco. Senhor Jesus, Mestre amado, amigo divino, estamos aqui mais uma vez, nesta tarefa tão sublime que é a palestra pública do Centro Espírita Emmanuel. Com certeza, a espiritualidade está conosco, nos intuindo, colaborando e, principalmente, acolhendo os nossos corações na boa vontade. Que esta noite possamos juntos estar conectados através do espaço, do tempo, mas, acima de tudo, conectados com Jesus, velando ao menos alguns minutos, junto da consciência esclarecedora que Eugênio trará para nós na noite de hoje, através dessa belíssima mulher que deixou tanta colaboração a todos nós acerca da evangelização, acerca da doçura,
acerca do trabalho ainda incessante no plano espiritual, que nós possamos estarmos conectados, antenados e que possamos absorver todo o ensinamento nesta noite. Que o Senhor Jesus possa estar com cada um de nós. Que assim seja. Então, para darmos início realmente à nossa, de fato, à nossa palestra pública, nós vamos fazer uma breve introdução do Eugênio. Deixa eu só buscar aqui. Eu vou fazer uma breve introdução do Eugênio, das suas atividades que ele desenvolve em Pedro Leopoldo, e eu vou pedir para o Max colocar Eugênio na tela para que a gente possa conhecê-lo, e, ao mesmo tempo, eu falar um pouquinho das atividades de Eugênio. Eugênio Eustáquio dos Santos, colaborador do Centro Espírita Meimei, fundado por Chico Xavier em 1952, colaborador da Casa Chico Xavier, ambas na cidade de Pedro Leopoldo, presidente da Aliança Municipal Espírita de Pedro Leopoldo e Matozinhos, e do Lar Espírita Chiquinho Carvalho. Eugênio traz para a gente, quem quiser, para seguir no seu Instagram, Meimei Centro Espírita. Pode procurá-lo também como Eugênio Eustáquio, né, Eugênio? Pelo YouTube, Eugênio Eustáquio Meimei, e o site meimeipedroleopoldo.com.br. Então, Eugênio, Centro Espírita Emmanuel te recebe de braços abertos. Como já te falei e reitero a nossa gratidão por você estar conosco nessa noite falando de Meimei, que é realmente uma grande trabalhadora da Seara do Cristo. E eu vou deixar inteiramente a palavra com você na noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ginela. É uma alegria estar com todos vocês nessa oportunidade tão boa de falar de Meimei, né? Agradecemos a oportunidade. Então, boa noite a todos, amigos aí de Manaus, do Centro Espírita Emmanuel. Nós estamos aqui na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, acolhido por essas vibrações maiores, para que possamos relembrar um pouco dessa trajetória tão grande da nossa querida Meimei. E muito feliz fiquei ao ver o vídeo, né, da campanha permanente de evangelização do Centro Espírita Emmanuel, que deve trazer um aconchego muito bom ao coração da nossa querida Meimei, que se dedica a esse trabalho, né, com espíritos na fase infantil. Então, é essa a nossa oportunidade maior de aqui estarmos rememorando essa trajetória, né, desse espírito e ver esse trabalho espiritual que lhe foi confiado, né, pelos maiores da espiritualidade e que tem chegado até nós como um bálsamo no nosso coração. Então, a gente tem um tema proposto, foi pedagogia. A Meimei, ela dispensa apresentações, né? Mas para a gente situar, nós vamos buscar um pouco da sua história, rapidamente, para que a gente possa entender esse trabalho que ela desenvolve. O nome dela, né, é Irma de Castro Rocha, ou Naná. É um apelido que ela tinha, né, entre os seus familiares. Nasceu a 22 de outubro de 1922. Portanto, amanhã, dia 22, ela completa os seus 99 anos, né, de retorno da pátria espiritual para cá, e completou em 1º de outubro, 75 anos do seu retorno à pátria espiritual. Teve uma trajetória muito pequena na face da Terra em sua última encarnação. É uma mineira nascida na cidade de Mateus Leme, que depois se transferiu para Itaúna com a família e lá se formou em magistério. E depois veio a Belo Horizonte para desenvolver as suas atividades, né? Buscar essa aplicação daquilo que estudou. E foi nessa época que ela conheceu aquele que seria o seu companheiro, o curto espaço de tempo, o senhor Arnaldo Rocha, o Naldinho, como ela chamava, né? Que se casaram e tiveram apenas 2 anos de união matrimonial, de 1900 até 1900, que casou em 44, e ela desencarnou em 46, né? E a Meimei, ela, segundo os relatos, né,
e segundo as fotos que nós podemos observar dela, uma mulher de rara beleza, né? E de uma simplicidade notória e de um coração grandioso, que na sua juventude despertou esse sentido em cada coração que a pôde conhecer, né? Dessa espiritualidade que irradiava. Era uma católica, o Arnaldo um ateu, e ela enfrentava uma moléstia desde a infância, que é chamada nefrite, uma doença dos rins, mas veio a desencarnar por uma infecção generalizada de operação de amígdalas, né? Que a deixou em grandes dificuldades até de sua desencarnação, em 1º de outubro de 46. Então, como a gente pode observar, a trajetória da Irma de Castro Rocha foi uma trajetória pequena, né, de uma jovem comum na face da terra, procurando idealizar seus sonhos de mulher, do casamento, da maternidade, que não puderam ser concluídos. E esse nome surge, a Meimei, surge, né, do apelido dado por seu esposo ou de um tratamento que eles tinham entre si, né, retirado do livro Momento em Pequim, que relata essa expressão Meimei, quer dizer amor puro, voltado todo para esse significado do amor entre duas pessoas, e o Arnaldo passou a chamá-la de Meimei. E assim ela ficou conhecida, né, em todo o nosso meio espírita como a Meimei. E a Meimei, ela desencarnando em 46, foi o que promoveu o conhecimento, né, de Arnaldo Rocha junto a Chico Xavier, que era um médium que já trabalhava nessa época, no encontro chamado casual, né? Ele depara-se com Arnaldo e consegue narrar para Arnaldo toda aquela dor que ele sentia com a partida da jovem esposa. Ele, um ateu, não acreditava na imortalidade da alma, né? Evidentemente, e fica surpreendido com essa compreensão de Chico, ou essa ciência que Chico lhe dava daquele sentimento que ele trazia no coração. E através desse encontro, o Arnaldo tem a oportunidade de penetrar em uma reunião mediúnica na cidade de Belo Horizonte, e ali manifesta-se Meimei, não? Através de uma médium chamada Eni Fasanello, uma italiana, que causou grande surpresa a Arnaldo pela maneira dela conversar, da dicção, né, das palavras que ela utilizou, que ele conseguiu identificar o espírito de Meimei. Aí a curiosidade e a dor também o impulsionou a vir a Pedro Leopoldo nas reuniões com Chico Xavier e, como dizia ele, fez uma faculdade em doutrina espírita. E através desse contato com Chico Xavier em Pedro Leopoldo, é que Meimei foi sendo apresentada como esse espírito, né, evoluído, esse espírito de luz, através das reuniões íntimas, em que era realizada em casa do irmão de Chico, o André Luiz, após as reuniões no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Ali, Meimei trouxe vários recados, várias cartas, várias comunicações íntimas para o senhor Arnaldo Rocha, e revelando-se, então, um espírito de uma lucidez muito grande, e, através da bendita mediunidade de Chico, começou a trazer essas comunicações. Até então, era de fórum íntimo, né? E, com o caminhar, a Meimei traz a sua primeira obra, antes mesmo dela ser apresentada a toda a comunidade espírita, né, como é hoje conhecida, ela faz o seu primeiro trabalho. Isso é narrado também no livro Meimei, Vida e Mensagem, que mostra esse preparo, essa trajetória íntima, até que ela tivesse o seu primeiro trabalho espiritual e aí, então, passasse a ser apresentada a toda a comunidade espírita, a todos nós, como esse espírito de elevação e da dedicação à criança, em primeiro momento, né?
Então, ela fala com Arnaldo em 21/10/51, portanto, há 70 anos atrás, né? Ela diz o seguinte para Arnaldo: hoje nossas portas de serviço descerram-se para nós. A plantação do evangelho no mundo infantil é sublimado o ministério que podemos, com o amparo de Jesus, ampliar indefinidamente. Então, nessa data, às vésperas do seu aniversário, como hoje, ela firmou esse compromisso com Arnaldo e começa, então, a sua tarefa de cunho espiritual, já com a evangelização infantil, porque essa felicidade que ela externa a Arnaldo é devido ao início do trabalho da evangelização infantil no Centro Luz e Humildade, em Belo Horizonte, onde Arnaldo iniciava o trabalho de evangelização infantil e ofereceu essa ação dele como um presente pelo seu aniversário. E aqui, né, numa mensagem, ela fala da luminosidade que ela sentiu do início dessa tarefa, né? Que ela sentia um lar de nossas almas e os filhinhos abençoados de nossos corações. Então, ali em 21/10/51, ela traduz para Arnaldo essa felicidade do início que ele estava dando ao trabalho de evangelização infantil no Centro Luz e Humildade, em Belo Horizonte. E logo depois, já em 52, Meimei traz para a gente a sua primeira obra, em função desse trabalho iniciado e do compromisso espiritual, né, entre o Arnaldo Rocha e ela, e evidentemente Chico Xavier. Então, ela apresenta nessa casa de André, nessas mensagens íntimas, né, nesse preparo do trabalho que viria, ela fala do livro Pai Nosso, bem conhecido, um livro maravilhoso da evangelização infantil, mas a gente vê a ternura, como é que ela tratou esse livro, que era o primeiro livro que vinha através das mãos de Chico, ditados por ela, ela chamava-o de Nosso Livrinho, estruturado sobre a oração dominical, é singelo fruto de nosso esforço que depõe em suas mãos. Meimei. Então, esse trabalho que Arnaldo inicia a estimulou, né, para a parceria junto dele, a escrever esse livro e começou, né, nessa proposta do Evangelho de Jesus, o esclarecimento com comentários, histórias sobre a oração dominical, o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Então, isso foi em 14/6/1952, né? Um livro belíssimo que inicia, então, o trabalho da evangelização infantil. Bom, aí nós vamos ter a apresentação nesse livro do benfeitor Emmanuel, né? Que apresenta a Meimei no prefácio desse livro, né, endossando o trabalho, então, iniciado e mostrando quem era esse espírito, de uma maneira ainda discreta, mas já dando, podemos dizer, entre aspas, o pontapé inicial nessa tarefa de Meimei junto a essa equipe, né, do benfeitor Emmanuel. Ele nos diz o seguinte no prefácio: no livro de Meimei, Meimei não é somente valorosa missionária do bem e da luz, em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças, a que se desvela no mundo espiritual, pela formação da mente infantil, a claridade do Evangelho Redentor. 12 de junho de 1952. Então, aí já contava com quase 6 anos do desencarne de Meimei, e Emmanuel apresenta ela como essa benfeitora, né? Sendo orientadora de crianças no mundo espiritual e a formação da mente infantil, a claridade do Evangelho de Jesus. Então, a gente vê aqui a questão, né, da tarefa que Meimei teria como espírito, a sua curta trajetória num preparo para, evidentemente, assumir no plano espiritual essas tarefas de grande
né? Escala, podemos assim dizer, e essa integração dela na equipe daqueles espíritos que também fazia parte da missão, do mandato mediúnico do nosso benfeitor Francisco Cândido Xavier. Então, aqui inicia-se a tarefa de Meimei e o esclarecimento para todos nós da proposta. Aí a gente começa a entender a pedagogia de Meimei, né? Orientadora de crianças na formação da mente infantil, na claridade do Evangelho Redentor. Essa é a verdadeira pedagogia da Meimei, né? E quando a gente fala em pedagogia, a gente vai buscar o sentido da palavra pedagogia para nós, né? Nas definições dos dicionários e dos estudiosos. Eu peguei 3 explicações que se reúnem numa só para a gente entender essa tarefa da nossa benfeitora Meimei. Pedagogia é conjunto de métodos que asseguram a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja formar. Então, é um conteúdo informativo para a adaptação de alguém na sua formação. A pedagogia é ciência que estuda a educação, o ensino e aprendizado. Aí vem a questão da aprendizagem, né? Terceiro, ciência que trata da educação dos jovens, que estuda os problemas relacionados com o seu desenvolvimento como um todo. Então, essa aqui eu acho que abrange essa dedicação da Meimei, né? Que trata de todos os problemas relacionados com o espírito jovem, e se eu não estou falando espírito de idade, todos nós somos espíritos jovens em evolução, né? Para o seu desenvolvimento como um todo. Aí é o desenvolvimento da potencialidade do espírito, que nós podemos entender assim. Então, por isso que a gente trata muito essa palavra da Meimei como pedagogia. Não essa pedagogia exclusivamente convencional da aprendizagem, mas, né, desse conteúdo para o desenvolvimento do ser como um todo, que é o que a gente chama de educação. E o primeiro educandário que a Meimei vai trabalhar é através do convite de Chico Xavier, por instruções expressas dos mentores espirituais, para que criasse um grupo de pessoas, de irmãos, para assistência especializada aos problemas difíceis, em termos espirituais, né? Em 1952, que se funda, então, o Grupo Meimei, com a finalidade de receber os desencarnados em sérias dificuldades, né, de adaptação à própria condição e também grande necessidade de esclarecimento e, principalmente, de amor. Né? E por Chico Xavier foi escolhido o nome dessa instituição de Meimei, devido já aos testemunhos apresentados por ela e, evidentemente, por orientação do benfeitor Emmanuel, que ela assumiria essa tarefa desse educandário de luz que receberia esses sofredores para a educação espiritual, né? E a inserção no plano espiritual e, obviamente, no preparo para reencarnações futuras. Então, ali, Meimei inicia suas tarefas de socorro, né, espiritual. Essa casa fundada em 31 de julho de 1952. Aqui a gente vê a fachada do Grupo Meimei e uma foto de Chico com Arnaldo Rocha, hoje considerado Caminhos de Luz Chico Xavier, aqui na cidade de Pedro Leopoldo. E é só mesmo para a título ilustrativo a gente vê que Chico Xavier dedicava a essa recepção dos espíritos sofredores, igual aos demais médios da agremiação, que ali se aportavam em busca desses esclarecimentos, conhecimentos, acolhimentos, né, e consolação. E a Meimei, que era a responsável. Advindo desse trabalho, nós tivemos algumas mensagens que vale a pena dizer rapidamente, né, que foram gravadas
mensagens de orientação, inclusive algumas de Meimei, vários espíritos que por ali passavam no trabalho mediúnico dirigido por ela, né? E que teve 2 livros, inicialmente, os Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, que retratavam esses depoimentos das tarefas que ali eram realizadas por aqueles espíritos que recebiam essa acolhida sobre a coordenação da Meimei, né? Mais tarde, em 2012, algumas fitas foram recuperadas, que são as gravações originais feitas nesse gravador doado por Carlos Torres Pastorino. E nós tivemos a felicidade, em 2012, receber ou encontrar 80 mensagens da década de 50 que não haviam sido publicadas ainda. Devido à transferência do Chico para Uberaba, essas mensagens ficaram retraídas aqui em Pedro Leopoldo e nós tivemos a oportunidade de recebê-las de alguma forma pela espiritualidade e organizamos esse livro Registros Imortais, onde as mensagens foram publicadas e também a gente faz um resgate histórico do Centro Espírita Meimei. Bom, pessoal, então esse aí foi o primeiro educandário que Meimei inicia suas tarefas e que continua em tarefa de intercâmbio espiritual entre os 2 planos, né? A Terra e o plano espiritual. Uma tarefa já de socorro e numa tarefa de educação, né? Ao espírito imortal para a sua própria evolução. E nós vamos ver, então, a Meimei com mais esclarecimentos na narrativa do livro Entre a Terra e o Céu, que nós temos um exemplar aqui de 54, autografado por Chico Xavier, que faz parte do nosso acervo no Meimei. E a Meimei foi revelada como a Blandina, que é citada na obra Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10, Lar da Bênção, o capítulo 9 e 10. Quem leu deve reler, e quem não leu deve ler, como é narrado a esse espírito, né, em trabalho edificante. Como eu disse no início, a trajetória de Meimei foi curta, muito rápida, né? Foi só um aprendizado ou uma reorganização da sua vida espiritual para que ela pudesse iniciar essa tarefa redentora, né? Então, ela é a Blandina que é narrada, a mesma Blandina também que, segundo Arnaldo, né, teria sido filha de Tassiano e Helena, que Emmanuel descreve no Ave Cristo, que viveu no 3º século depois de Cristo. Então, quando a gente vê a narrativa de quem é Meimei no plano espiritual, a gente se emociona, a gente entende, né, essas possibilidades de trabalho que Meimei abriu e a sua condição de acompanhamento e patrona de toda a escola de evangelização infantil, de todo o trabalho com a criança, né? Então, ele narra lá da bênção, fala o seguinte: é o local que muitas irmãs da Terra chegam visita aos filhinhos que estão desencarnados. Então, lá é recepcionada essas mães que se desligam do corpo pelo sono e vão ter esse contato, né? E André Luiz Hilário narra que é o quê? Chega como se fosse um pequenino castelo, muito alvo. Em suas formas verbais singelas e acessíveis, penetrava os inquietantes enigmas da puericultura. Ele fala o seguinte, que naquele momento que ele entra naquele lugar, ele sabe tudo sobre a criança, no local chamado Lar da Bênção ali, que é o segundo educandário onde o Meimei trabalha incessantemente em favor de todos nós que aportamos da terra, né? Então, lá, as crianças, ou espíritos que desencarnam com a mente infantil, são recebidos, né? E Meimei explica qual o objetivo, qual que é a pedagogia utilizada ali. No fundo,
Nossa casa é uma larga escola dotada com todos os recursos indispensáveis ao nosso aproveitamento. Os melhores processos de habilitação espiritual funcionam conosco, em benefício dos que vão renascer na carne e dos que se dirigirão mais tarde às esferas superiores. Olha que educandário, olha que local de grande importância, né? Dessa transitoriedade que o espírito passa, da reencarnação ou a promoção espiritual para esferas maiores. E lá tem todos os recursos, né, para habilitação espiritual. Então, a gente vê aí o trabalho, né, da pedagogia de Meimei com o Evangelho de Jesus, né, buscando a redenção de muitos. Então, é um local onde o trabalho, né, de evolução, de tratar o espírito como um todo, como nos define a pedagogia terrena, né, de ensinamentos de tudo, acontece nesse local. Essa imagem que vocês estão vendo aí é um painel que nós fizemos em uma parede lá no Centro Espírita Meimei, na nossa escola de evangelização, que nós chamamos de Lar da Bênção. Então, nós reproduzimos para crianças e adultos também essa bela imagem, segundo a narrativa que nos trazem o Espírito de André Luiz e Hilário no livro Entre a Terra e o Céu, né? E nos diz mais ainda. Depois de toda essa conversa, eles perguntam: mas possui aqui até mesmo cursos primários de evangelização? Desculpem, primários de alfabetização? E a resposta de Meimei é precisa: como não? Precisamos movimentar todas as medidas de despertamento espiritual ao nosso alcance. A cultura intelectual pode não ser condição básica de nossa felicidade. No entanto, é imperativo o engrandecimento de nossa alma, de quem não sabe ler, não sabe ver como deve. Então, aqueles espíritos eram preparados até para a alfabetização, para que tivesse alcance a todas as tarefas, a todos os ensinamentos, né? A tudo que se passava. Então, começava bem da base ali no Lar da Bênção, a formação infantil dentro da sua necessidade de despertamento espiritual. Mas muitos de nós falam, assim, mas a criança, quando chega no plano espiritual, a evolução dela é outra. O espírito pode assumir a sua roupagem de uma encarnação anterior. Evidentemente que sim. Mas até isso ela nos explica que muitos espíritos ainda não têm essa maturidade espiritual, e lá, olha o amor que essa mulher tem, né? E esses espíritos de luz que ali acolhem, né? Ela diz que muitos precisam de um colo de mãe, como nós, quando reencarnamos aqui na Terra. Eles chegam lá nessa condição. Então, são acolhidos como crianças e são desenvolvidos. Agora, quanto ao progresso, é como aqui, cada um. Mas eles fornecem todos os recursos para o desenvolvimento, para o aprendizado, com uma metodologia de recursos maiores para o impulso aos espíritos, que terão que reencarnar, ou aqueles que serão promovidos a esferas maiores, através do trabalho, evidentemente, né? Então, ali a gente vê esse educandário, é o segundo educandário que a Meimei nos apresenta do seu trabalho na evangelização espírita, né? Ou evangelização espiritual dos seres. Então, aí está apresentado o Lar da Bênção, que todos já devem conhecer, mas numa reflexão como hoje, a gente consegue buscar um alcance maior dessa proposta de trabalho, aonde Meimei é uma das dirigentes. E a Meimei, ela vai nos oferecendo, né, de alguma forma, os recursos para que nós vamos aprendendo com seus conceitos, né, através de várias mensagens, onde a gente vê que ela faz uma comparação muito lógica do funcionamento das coisas da Terra, que nós conhecemos, projetando-nos para as questões espirituais. Então, ela compara tudo e a gente tem um alcance
da nossa necessidade de melhoria, de transformação, de aprendizado, de busca, que é uma verdadeira pedagogia. Aqui nós temos várias obras, né, que já nos foram apresentadas pelo Francisco Cândido Xavier, pela sua psicografia, e tem outras que surgiram depois, mas aqui a gente deteve nas psicografias do Chico, que é o Pai Nosso que eu já apresentamos, né? Livro A Amizade, Cartas do Coração, Deus Guarda, Cartilha do Bem. Então, são livros para evangelização infantil, mas que todos nós deveríamos, né, aprender com elas. Nós temos também, de Meimei, o Evangelho em Casa, que é esse roteiro necessário para a harmonização, né, espiritual da terra e da família, na sua preocupação, na sua pedagogia, né, focada no Evangelho de Jesus. Então, temos o Evangelho em Casa. Sentinelas da Alma, Somente Amor. Temos também Meditações Diárias, né, que é um livro de mensagens de Meimei e Bezerra. E várias outras mensagens, né, que já foram publicadas em outros livros, como eu já citei alguns, da Meimei, que a gente deve buscar, né, essa proposta pedagógica que ela nos apresenta, dessa redenção do espírito através da educação. Como nos diz o nosso mestre de Lyon, né? A educação é o conjunto de hábitos adquiridos, né? E se a gente soubesse a força que tem a educação, né, nós fazíamos a revolução necessária espiritual que nós tanto almejamos. Então, é essa educação que a Meimei propõe para todos nós, através do seu trabalho, através da sua obra, através dos seus ensinamentos, né? Através da sua permanência nesse posto de um espírito de luz, cuidando de todos nós da humanidade. E não é à toa que aqui em Pedro Leopoldo surge a primeira casa, né, chamado o Grupo Meimei, hoje Centro Espírita Meimei, e que abre as portas para o Brasil todo e para o mundo. Hoje a gente vê as inúmeras escolas, né, de evangelização infantil, inúmeras casas inspiradas nessa proposta do trabalho que Meimei nos apresenta. Aqui, gente, é só a título de curiosidade, algumas fotos inéditas da Meimei, que nós temos um memorial, um acervo histórico lá na casa, depois, tendo oportunidade, gostaríamos de receber todos vocês, né? E a Meimei aqui, jovem, antes do casamento, como católica, essa foto do meio, ela vestida de João Batista. Aqui nós temos a Meimei, depois de casada com o Arnaldo, né? Essa foto do meio, acho que é a única foto da Meimei sorrindo, ela está com a concunhada dela, Dona Luísa. É a Meimei já uma senhora, que foi após o casamento. E o trabalho de Meimei ele vai tendo repercussões, né, que a gente passa a admirar sempre. Nós tivemos oportunidade, falamos da evangelização, falamos do trabalho da desobsessão, todos voltados, né, para a educação, e recentemente tivemos a oportunidade de receber o convite a participar de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, em que tratava da saúde mental em face à obsessão, onde nós tivemos a felicidade de poder divulgar todo esse trabalho realizado no Centro Espírita Meimei, coordenado por ela, que é registrado, né, pelas mensagens, pelos livros ali publicados. Então, é a Meimei voltando agora também o trabalho através do Chico Xavier, evidentemente, do benfeitor Emmanuel e da codificação, não é exclusividade, mas ela sendo a mentora desse trabalho, ela foi para a universidade esse trabalho da desobsessão e foi publicado pela Universidade Católica de Minas Gerais, né, no periódico científico. Então, nós temos muito ainda que caminhar
com a Meimei, né? Nós temos atualmente um projeto chamado Pedagogia de Meimei, da Ana Cristina Fraga, que está hoje sendo realizado em Mateus Lemos, a terra natal de Meimei. O ano passado foi aqui em Pedro Leopoldo, fazendo uma amostra, algumas atividades possíveis a sendo apresentadas para o trabalho da evangelização. Então, o trabalho não para, né? O trabalho continua, que é um trabalho para o socorro e auxílio à humanidade. Bom, Kardec nos dá essa fala, né? É pela educação, muito mais que pela instrução, que vamos atingir o progresso moral. Então, quando a gente fala no trabalho, na pedagogia de Meimei, a gente vê isso, né? Essa educação buscando atingir o progresso moral, não é apenas uma instrução. Essa é uma base doutrinária que nós temos, né? Do amai-vos e instruí-vos, segundo o senhor Allan Kardec nos orienta. Então, Meimei, ela está abraçada a essa causa, né? Espiritual em favor de todos nós. E aqui também nós temos uma mensagem de Meimei que eu acho que vai definir muito bem essa proposta dela. O que ela nos diz, o que ela nos orienta. Depois de passarmos pelos variados processos da educação, indispensável ao nosso burilamento, seremos então aproveitados com êxito e segurança nos serviços gerais de bondade de Deus, junto aos nossos irmãos. Olha que expectativa, que esperança, né? Nos coloca de novo aí no nosso educandário, que é a Terra sendo uma escola, estamos aqui aprendendo, e temos que passar por vários processos, né, da educação para que a gente possa ser um fiel servidor. E as palavras com êxito e segurança, né, com resultado e seguro do que nós estamos fazendo, para que nós possamos ser úteis, né, à bondade divina. Então, é essa a proposta que Meimei nos apresenta, e é dessa forma que a gente agradece a esse Espírito iluminado pelas oportunidades, pelo esclarecimento, pelo conhecimento, pelo apoio e pelas orientações que vem trazendo a todos nós ao longo desse tempo. Deixo um abraço a todos vocês, rogando a Jesus que nos abençoe, e aguardamos vocês aqui em Pedro Leopoldo para uma visita, ou então em nova oportunidade aí com o Grupo Espírita Emmanuel. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado. O agradecimento é todo nosso, Eugênio, pela tua contribuição na noite de hoje, trazendo os ensinamentos, trazendo as novidades que Meimei tem proporcionado através do plano espiritual e através do trabalho do Centro Espírita Meimei hoje. É realmente, assim, muito lindo, né? E é um trabalho inspirador. Então, realmente, o Centro Espírita Emmanuel abraça o Centro Espírita Meimei de uma forma muito solidária, fraterna, para que juntos nós possamos ter essa conexão. E como você bem colocou nessa apresentação, a educação é a base para o nosso progresso moral, como já diz a codificação por Allan Kardec. Então, realmente, nós temos isso muito em mente, né? A nossa casa ela tem um trabalho muito especial nesse setor, né? Nós entendemos que é um setor muito importante, é o pulsar do novo coração, é que vem trazer ali o homem de bem, né? O futuro. Então, se nós soubermos bem aproveitar a evangelização, com certeza estaremos construindo degraus para a nossa evolução, quiçá, né, para o nosso mundo de regeneração. Com certeza. Então, Eugênio, nossa, Eugênio, muito obrigada mesmo. Assim, e também um presente para a gente onde você está, né? Que é a Casa Chico Xavier. Então, para a gente, assim, também é um presente estar vendo esse fundo muito, muito especial, onde faz as atividades aí, né? Ainda acontece. A casa, ela tem o culto do Evangelho aqui, e nós estudamos a obra de Chico, né, em grupos de estudo. Né? Sejam todos bem-vindos nessas vibrações maiores aqui. Tá, com certeza.
Então, para a gente finalizar, Eugênio, eu vou passar rapidamente aqui alguns recadinhos das pessoas que entraram conosco. Eu não quis passar para não atrapalhar a tua leitura. A gente tem aqui o boa noite da Jeane. Nós temos o boa noite do Alan Melo. Nós temos o boa noite da Rose. A Regina. Olha, a Joyce. Boa noite, família Emmanuel. Nós temos aqui Mariluce. Gratidão por mais esse estudo. Vanderlan, boa noite a todos. A Sandra, boa noite. Adma Xavier, de Pedro Leopoldo, olha aí. Temos pessoas daí. Tem umas primas minhas aí, a Rosa e a Regina são minhas primas, a Dimeia é do grupo Sheila. Ah, sim. Interessante. A gente tem a Rosilene. Parabéns, Eugênia. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Obrigado, Rosilene. Um beijo. E o Alan, obrigado pela palestra. Educação sempre. Com certeza. Eugênio, nós estamos chegando nos nossos instantes finais da noite de hoje. Agora nós vamos passar um vídeo exatamente voltado para a evangelização, que é um projeto que eu gostaria também que você visse, se fosse possível. Sim. É um projeto que a área de infância e juventude, pela coordenadora Catiane Lopes, junto com os evangelizadores que você viu nesse vídeo inicial da noite de hoje, eles estão desenvolvendo o projeto Super Missionários. É um projeto inovador na nossa cidade. E esse ano, o Super Missionário eu vou deixar para você saber quando a gente passar aqui o vídeo, mas é uma forma de nós estarmos trazendo novidades para esse setor. Então, eu vou pedir que o Max coloque o vídeo e a gente assiste juntos, tá bem? Tá ok. Então, Eugênio, essa é o nosso teaser do evento que está acontecendo. Acontece todos os sábados, às 16 horas de Minas Gerais e às 15 aqui em Manaus. Então, nesse sábado, a gente vai fazer um quiz com as crianças. Nós já tivemos aí a Ala Mitchell, né, que veio falar um pouquinho da obra de Francisco de Assis para as crianças. A gente teve depois Rafael, que é do MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita, que é um movimento que está crescendo muito, né, nesses últimos tempos. E aí agora a gente vem com um quiz que as crianças vão responder a respeito de tudo aquilo que foi o super missionário Francisco de Assis, tá certo? Oh, que maravilha, vê que beleza. Muito bom. Então, Eugênio... Opa, perdão. Pode falar, desculpe. Não, estou falando parabéns para vocês, um belo projeto. Tá certo. Obrigada, Eugênio, pela tua participação. A gente se encontra aí pela vida. Espero manter sempre contato com você. E a gente vai aí se esbarrando no movimento espírita brasileiro, tá certo? Com certeza, Diana. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico